Olá, meus amigos, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Aqui eu estou numa tarde de extreming, estou aqui gravando vários vídeos sobre várias questões relacionadas à holding, né? E estou aqui trazendo mais um vídeo de uma situação que é bem comum na prática, ela acontece muito. Ela normalmente é discutida em divórcios e muitas vezes o advogado que é familiarista e que não está muito alinhado com as questões relacionadas a patrimônio, a planejamento patrimonial mediante holding, pode ter dificuldade e procurar você. Então, eu sou Gleice Alves, advogada, estou aqui atualmente conduzindo este canal que trata sobre o tema de holding familiar, planejamento familiar e sucessório através de holding. É um prazer estar aqui, é um prazer tê-los aqui, sejam bem-vindos. Se você gosta desse vídeo, desse tema, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Não deixe de deixar aqui suas sugestões, suas observações, suas críticas. O objetivo aqui é crescermos com o canal, fazermos um grande portal de discussão de conhecimento. Holding está muito sob os holofotes, né? Mas é um tema que a cada dia ele ganha novas proporções, pela procura e pela evolução jurídica do Instituto, ok, gente? E hoje eu vou tratar de um tema que parece simples e inofensivo como do vídeo anterior, mas ele não é. Trata sobre a valorização das cotas que são doadas aos herdeiros. Então vamos com calma aqui, vamos entender do que trata esse vídeo, né? Então, a gente viu que na instituição do uma holding, os bens são trazidos dentro de uma pessoa jurídica e, posteriormente, as cotas dessa sociedade familiar são doadas aos herdeiros em antecipação de legítima, ok? Com a doação dessas cotas, normalmente é instituído usufruto em nome desse doador, né? Que detém aí o poder político e o poder econômico sobre o patrimônio que está girando dentro dessa estrutura, porém a nua propriedade das cotas já foi transferida aos seus herdeiros, ok, gente? E aí, gente, vamos lá. A gente faz a doação, normalmente, cláusula de inalienabilidade, que por sua vez já subentende a impenhorabilidade e a incomunicabilidade dessa doação com o patrimônio do cônjuge do herdeiro, ok? Então é uma doação que ela é personalíssima. Então eu estou doando para minha filha personalissimamente, incomunicável com o patrimônio comum dela, com o esposo dela, né? Seja agora, seja futuro. É interessante colocar e ser redundante, porque o direito brasileiro tem suas nuances, né? Então, eu doei com cláusula de incomunicabilidade. Então, o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que esse herdeiro, casado ou não, independente do regime de bens ou não, uma vez havendo a doação incomunicável dessas cotas, essas cotas pertencerão exclusivamente a ele. E aí nós vimos num vídeo aqui também a seguinte situação. Essa holding, quando ela é constituída, normalmente o instituidor ele não vai mais acumular patrimônio na pessoa física, porque não faz sentido. A ideia é que ele tenha uma eficiência patrimonial, eficiência tributária, proteção do seu patrimônio. Então a ideia é que agora o acréscimo patrimonial não se dê mais na pessoa física, ele se dê agora dentro dessa holding que foi constituída, ok? Então, gente, vamos analisar aqui de uma forma bem simplória, bem de padaria, como a gente diz, né? Uma conta de padaria. Imagine que quando essa holding foi criada, foram trazidos para dentro dessa holding, além de dinheiro, carro, enfim, foram trazidos aí 3 imóveis, um exemplo, né? Um imóvel de uso na cidade, residencial, um imóvel comercial, que era um escritório, e uma casa de praia, um exemplo. Mas esse casal que instituiu a holding acresceu o patrimônio ao longo do tempo. E acresceu dentro dessa holding. Então hoje a holding não é mais detentora de 3 imóveis, ela é detentora de 10 imóveis. Um exemplo, tá certo? Então, por quê? Porque ela foi fazendo novos investimentos, foi adquirindo novos imóveis dentro da própria holding, ok? E aí houve aí um aumento do patrimônio líquido dessa holding, ok? E aí, meus amigos, imaginemos que esse herdeiro que recebeu a nua propriedade dessa cota
ele não recebe dividendos, porque o pai e a mãe, de forma bem simplista, são os usufrutuários, então o resultado operacional não é dividido aos sócios, mas ao usufrutuário da cota, ok? Superamos isso já. Então, esse herdeiro é detentor de uma nua propriedade. Este herdeiro vai se divorciar. E aí, meus amigos, começa o problema. Porque já diz o ditado, quer conhecer alguém, se case com a pessoa. Quer conhecer alguém de verdade, se divorcie dela, né? E aí é onde as máscaras caem, né? Então, imaginem que esse herdeiro, ele vai se divorciar. E aí, a cônjuge, ou cônjuge, enfim, né? O cônjuge do herdeiro, que é proprietário da nua propriedade das cotas da holding, ok? Então, acompanhando isso, não tem como ela questionar a comunicabilidade dessas cotas. Percebe? Porque a cota foi doada com incomunicabilidade. Existe uma cláusula de incomunicabilidade lá. Ela está ciente que essa cláusula de incomunicabilidade impede que essa cota dessa holding seja partilhada dentro do divórcio. Perfeito? Mas ela quer questionar, ela quer alguma coisa desse patrimônio. Não, o patrimônio é grande, eu quero alguma coisa dali. E aí ela vai questionar o quê? A valorização imobiliária da cota. Porque ela vai dizer o quê? Olha, quando ele recebeu essa cota lá atrás, né? E que nós éramos namorados, a gente nem era casado, um exemplo, né? Essa holding tinha 3 imóveis. Hoje essa holding tem 10 imóveis. Né? Então, dos 3 que tinha antes, acresceram mais 7 casas grandes, que são todas alugadas. O aluguel aí de cada casa dessa é em torno de 5 mil, então ela tem uma receita aí mensal pelo menos de 50 mil, fora outras aplicações, outras fontes de renda. Então, houve uma valorização dessa cota, ok? Que ainda em sede de nua propriedade, isso tem um valor patrimonial, logicamente, ok? E aí, esta pessoa que está saindo do casamento com esse herdeiro vai dizer, não, eu não quero participação na cota, eu entendo que eu realmente não participo. Mas a valorização imobiliária, desculpe, a valorização da cota, eu quero participar e eu quero meação disso. E aí, gente, vamos lá. Isso se aplica? Não, gente, isso não se aplica. A mera valorização dessa cota, ela não é partilhável, ela não é comunicável com o patrimônio do casal, já que o bem também não é, ok? E aí, gente, vamos imaginar se você está tratando de um imóvel. Então, imaginemos, o raciocínio é o mesmo, eu vou trazer para o imóvel, porque no imóvel fica bem mais fácil a gente visualizar. Então, imagine que ao invés desse pai doar para o filho cotas de uma sociedade patrimonial familiar, doou um apartamento. Não, meu filho, eu tô vendo que você tá noivo, você tá querendo casar, eu vou te dar um apartamentinho aqui de 2 quartos para você começar a sua vida num apartamento próprio. E doou pro filho, ok? Este apartamento antes do casamento. Doou para o filho, ele era solteiro. Ou seja, em relação ao casamento, ele não foi adquirido onerosamente e não foi na constância do casamento. Bem incomunicável, ok? Esse herdeiro se casa e lá na frente ele evolui patrimonialmente, ele sai desse pequeno apartamento, ok? Vai para um apartamento maior, que ele adquiriu realmente na constância do casamento. Tudo muito bem, obrigada. Lá na frente esse casal resolve se divorciar. E aí, passaram-se aí 10 anos dessa doação. E aí, verificou-se a seguinte situação. Aquele apartamentinho que antes era num bairro mais afastado, apartamentinho pequeno, mais popular, na verdade a cidade cresceu, houve uma valorização imobiliária daquela região, ergueram próximo ali uma universidade ou um colégio, enfim, aquele apartamento que antes valia 100 mil reais, hoje vale 250 mil no mínimo. Porque é um apartamento pequeno, mas é um apartamento extremamente bem localizado. Entretanto, meus amigos, observe a seguinte situação. É um imóvel que foi recebido fora da constância do casamento, doado com cláusula de incomunicabilidade. Desculpe, doado com incomunicabilidade, porque foi antes
do casamento e doado personalissimamente, ok? E aí, meus amigos, lá na frente, esse casal resolve se divorciar. E aí, essa cônjuge, por exemplo, no caso do nosso exemplo aqui, mas poderia ser ele, diz assim, olha, eu tenho certeza que eu não tenho direito ao apartamento, porque foi doado antes, foi doado para o pai dele antes do casamento, tudo certo. Mas o apartamento se valorizou. Esse apartamento valia 100 mil na época, hoje ele vale 250 mil. Houve um acréscimo patrimonial na constância da relação. Logo, eu quero que a valorização, a respectiva valorização imobiliária seja objeto de partilha. E aí, meus amigos, o STJ já entendeu que essa valorização imobiliária, ela até por exclusão lógica, ela não se comunica ao patrimônio do casal. E eu abri aqui o artigo 1660 do Código Civil, para a gente ler, entender e bater o martelo em cima disso, porque o mesmo raciocínio se aplica à valorização das cotas de sociedade doadas para herdeiro com incomunicabilidade, ok? Vamos lá. De acordo com 1660 do Código Civil, entram na comunhão. Eu vou ler aqui rapidamente, são só 5 incisos. Bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. Bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso do trabalho ou despesas anteriores. Bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos. As benfeitorias em bens particulares do cônjuge. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo que cessar a comunhão. Então, meus amigos, vejam bem que aqui não está valorização imobiliária. Até porque a valorização imobiliária ou a valorização da cota, ela não decorre de uma atividade onerosa do cônjuge, ok? Não há um emprego de dinheiro, não há um trabalho, isso não é fruto de uma atividade que está sendo desenvolvida. Isso é fruto de um caso fortuito, de uma situação que foge ao esforço de um ou de ambos os cônjuges, ok? E nem muito menos da exploração de uma atividade, porque aí seriam frutos. Decorre, na verdade, de um caso fortuito, de uma situação genérica. E aí, qual era a alegação que havia? Era justamente em cima do inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso do trabalho ou despesa anterior. E aí, gente, o que é que o STJ entendeu? Olha, a valorização, ela não é eventual. Eventual é você ganhar na loteria, entendeu? Ah, fiz ali Mega Sena da virada, ganhou na Mega Sena da virada. Aí, isso pode ser entendido como um fato eventual. É algo que foge ao comum. É algo que foge ao que é normal. É algo que foge ao que é esperado. A valorização imobiliária, ela é algo esperado. A valorização de uma cota de uma sociedade empresarial que explora uma atividade qualquer, ela é um evento esperado e que não decorre do trabalho ou do esforço comum. Então, gente, essa valorização, seja a imobiliária, seja a das cotas, também não se comunica. Não, se eventualmente esse herdeiro fosse divorciar, né, ela não será objeto de partilha. Agora, cuidado. Existe um momento em que isso pode acontecer. É quando um dos cônjuges usa a holding para ocultar bens efetivamente adquiridos onerosamente na constância do casamento. E aí cabe uma desconsideração inversa da personalidade jurídica para tentar atingir esse patrimônio. Mas aí, gente, é uma situação de tentativa de fraude. Aqui a gente não está tratando uma situação de fraude. Aqui a gente está tratando uma situação convencional em que houve ao longo do tempo a valorização dessa cota, né? E aí esse cônjuge pleiteia, entendendo que seria dentro aí do inciso 2, bem adquirido por fato eventual. O STJ já afastou esta possibilidade e essa valorização não se comunica ao patrimônio do herdeiro. Ok, meus amigos? Bom, era esse o tema do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Deixa aí o like de vocês, as dúvidas, os comentários. Se você chegou agora, se inscreva no canal. Nosso objetivo aqui é atender com dúvidas práticas e bem atuais a respeito do tema de holding, planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Ok, meus amigos? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.